E aí pessoal, tudo certo? Neste vídeo especificamente, nós vamos observar os seguintes recursos que estaremos utilizando no Word. Primeiro, a formatação automática de textos utilizando estilos, e a partir dessa amarração do uso da guia de estilos, nós vamos poder chegar no sumário automático. Em seguida, nós vamos observar como numerar corretamente as páginas. Mas para isso, nós deveremos configurar quebras de seção e ajustar as numerações especificamente da parte textual, separando-a da parte pré-textual, pois vamos observar mais adiante nesse vídeo que as normas da ABNT exigem numerações em páginas específicas no trabalho. Tem parte que não numera e parte que o número deve ser exibido. E feito isso, por fim, nós vamos ajustar o sumário para que essas numerações apareçam aí de forma correta, após feita aí a quebra de seção e a devida organização dessas numerações de páginas. E o próximo vídeo dessa série trará informações sobre a automatização da norma NBR 6023, que versa especificamente sobre as referências, que é um elemento pós-textual. Nós vamos observar nesse segundo vídeo como instalar um recurso no Word que possibilitará praticamente a automatização de todas essas referências na composição de um trabalho dessa natureza. Se você está estudando sobre o tema ou está envolvido diretamente na estruturação de uma monografia, sabe que, de acordo com os manuais institucionais, eles são pautados em uma série de normas técnicas que vai desde a NBR 6023, que versa sobre referências biográficas, sendo essas regras norteadores para a composição de um trabalho dessa natureza. Geralmente, esses manuais de diversas instituições, escolas técnicas, universidades, especificam em seus respectivos manuais quanto à composição de uma monografia separada em elementos pré-textuais, sendo diversos elementos a começar pela capa e terminando no sumário e suas respectivas listas opcionais, e na parte textual é onde efetivamente o autor vai colocar o conteúdo de sua pesquisa, ou seja, a estrutura de capítulos, subcapítulos, todos os elementos textuais que irão compor o trabalho. E por fim, os denominados elementos pós-textuais, sendo obrigatório as referências, mas também opcionalmente podem ser inserido glossário, apêndices e anexos. Essa especificação de elementos obrigatórios ou não obrigatórios depende de cada instituição, como vai ser colocado isso no seu respectivo manual institucional. Mas considerando que essa instituição se baseie nas normas da ABNT, como você pode observar na ilustração, ao menos os elementos ilustrados em verde são elementos obrigatórios na composição de um trabalho monográfico. Para este exemplo que vamos utilizar neste vídeo, a nossa monografia será composta de 2 capítulos. Vamos imaginar que o tema proposto para esta monografia aqui simulada fosse regiões do Brasil. E aí eu escolhesse 2 temas para que a gente pudesse compor esse trabalho no Word, sendo respectivamente o primeiro capítulo sobre a região Sul e o segundo capítulo sobre a região Sudeste. Dentro de cada região, eu vou elencar alguns estados para preencher textualmente o conteúdo sobre cada capítulo, ou seja, para a região Sul, eu vou relacionar os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E para cada estado, por sua vez, estarei relacionando alguns municípios. Assim, da mesma forma, farei com o segundo capítulo, que falará sobre a região Sudeste. Observe que, para cada nível de tópico, eu especifiquei o nível justamente, sendo o capítulo nível 1, os subcapítulos, ou seja, os capítulos que estão hierarquicamente dentro do capítulo, como nível 2, e os títulos que estão hierarquicamente dentro dos subcapítulos, como nível 3. E por que isso? Sabendo que a estratégia é utilizar o Word para otimizar os processos relacionados à formatação, nós vamos automatizar a formatação desses textos, ou seja, toda vez que tiver um capítulo no nosso trabalho, nós vamos associá-lo, ou seja, vamos associar a característica de formatação exigida pela ABNT para capítulo, sendo essa associação feita no estilo denominado título 1, para os subcapítulos título 2, e para o do subcapítulo, terceiro nível, vamos associá-lo ao estilo título 3. Esses estilos ficam disponíveis no Word, na guia de estilos, dentro do menu Página Inicial.
Basicamente, para que serve este recurso no Word? Ele é muito importante para duas situações. Primeiro, possibilita que em casos onde tenhamos que recorrer a formatações, como no exemplo a ABNT, primeiro, é utilizado quando usamos formatações recorrentes, que é o exemplo aqui. Veja, toda vez que for um capítulo, a ABNT irá especificar um tipo de formatação específica, assim como para os subcapítulos, ou seja, os títulos de nível 2 ou título 2, e o sub dos subcapítulos, ou seja, os títulos de terceiro nível ou título 3. Geralmente, os manuais das instituições acadêmicas acompanham as diretrizes dessas normas, sendo respectivamente para capítulo, que nós estamos associando aqui a título 1, essas características que visualizamos em tela. Para os subcapítulos, ou seja, os títulos de segundo nível, essas características de formatação de texto. Para o terceiro nível, as características de texto específicas, assim como para o próprio texto, os elementos de texto da monografia, e para a citação longa, que é aquele fragmento de texto que a gente pode utilizar em uma monografia, sendo a transcrição literal ou não de um autor, que ocupe 4 linhas ou mais no meu trabalho. Então, eu devo especificar conforme características que a ABNT ou o manual institucional estabelece. Sendo assim, nós vamos especificar a formatação que foi estabelecida por essas regras da instituição uma única vez e associá-las aos estilos disponíveis aqui na guia de estilo, sendo, respectivamente, título 1 para capítulo, título 2 para subcapítulos e título 3 para os títulos de terceiro nível. Observe que neste exemplo, ficou aqui ilustrado na cor verde quando for capítulo, ou títulos de nível 1, na cor rosa, os subtítulos, os subcapítulos, ou seja, os títulos de nível 2, e na cor roxa, os subtítulos de terceiro nível. Para que a gente possa simular a estruturação da monografia em si, eu vou, a princípio aqui, adicionar os elementos pré-textuais, já visando posteriormente a questão da numeração das páginas, onde qualquer elemento pré-textual, o número não poderá estar visível nas páginas, estando visível apenas a partir do primeiro capítulo. Então aqui eu vou adicionar 4 páginas antes do primeiro capítulo, vou inserir aqui capa, reservando esta página para que possa ser inserida a capa na sequência, folha de rosto, aqui eu vou colocar reservado para resumo, aqui o resumo em língua estrangeira, e em seguida uma página para o sumário. Então, baseando-se aqui no conjunto das normas da ABNT, vamos formatar os diferentes níveis de tópico, respectivamente títulos 1, 2 e 3, a começar pelo título 1. Então, observando essas regras, vamos modificar a estrutura desse título 1, clicando aqui com o botão direito do mouse. Em seguida, escolha a opção Modificar. Em seguida, aplico as características que a norma pede. Neste caso, Arial tamanho 14, negrito na cor preta, com todas as letras em maiúsculas. Confirmo a alteração e, em seguida, observamos que essas características podem agora ser visualizadas na própria caixinha do estilo correspondente ao título 1. E qual que é a ideia? Toda vez que tiver um capítulo no meu texto, ao invés de ficar formatando um por um manualmente, eu não vou precisar mais fazer isso. Eu vou simplesmente selecionar o texto e indicar para o Word que eu quero que ele carregue as características do estilo título 1. Sendo assim, automaticamente, ele fará a associação às características estéticas do estilo título 1. Assim, vamos fazer para todos os subtítulos, ou seja, os títulos de nível 2, e para todos os sub dos subs, que é equivalente aí a título 3. Aqui também eu vou deixar visível o painel de navegação, e assim vamos observando como essa estrutura será relacionada aqui nesse painel
E à medida em que a gente for marcando aqui os diferentes níveis de tópico, ele já vai ramificando aqui e a gente já vai ter uma ideia, inclusive, de como ficará o sumário, pois a partir dessa correta marcação dos estilos é que nós vamos chegar no sumário automático. Então, duas coisas que são importantes aqui em relação à utilização dos estilos. Primeiro, a automatização da formatação dos textos, bem como a geração do sumário automático. Vamos concluir a alteração, portanto, dos estilos título 2 e 3, respectivamente, de acordo com as normas institucionais. E para título 2, eu vou informar as seguintes características de texto. Arial 14, negrito na cor preta, e apenas a primeira letra da frase em maiúscula. Feito isso, observe que o estilo título 2 já armazenou essa característica, e sempre que houver títulos de nível 2, basta que eu faça a marcação desse estilo no fragmento do texto. Vamos em seguida fazer a mesma operação aqui para o estilo de nível 3, botão direito, modificar. De acordo com a norma, vamos informar aqui Arial 12, negrito, na cor preta. A primeira em maiúscula já está nesse caso, né? E aí apenas fazer esse vínculo. Onde for o título de nível 3, fazemos a marcação desses títulos. Obviamente, em um trabalho que você esteja desenvolvendo, entre esses títulos haverá texto. Para ficar com um aspecto mais próximo, e inclusive para que a gente possa também configurar a própria formatação do texto, eu vou adicionar aqui alguns textos através do comando lorem. Onde ele vai estar gerando para mim textos automáticos para teste. Então imagine que eu estivesse aqui escrevendo minha monografia, já com diversos elementos de texto, onde em seguida irei configurar um estilo especificamente para o texto e este automaticamente fará a alteração, adequando essas partes de texto de acordo com o que a norma pede. Muito bem, então inseri alguns textos aqui para a gente ilustrar, como se fosse uma monografia, o conteúdo de uma monografia. E em seguida, observe como é muito simples a adequação desse texto de acordo com a norma da ABNT. Vamos inserir essas características no estilo denominado normal. Esse estilo está associado ao texto padrão no documento do Word. Portanto, farei as alterações, ou seja, aplicarei as regras da ABNT para texto nesse estilo denominado normal. Então, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou na opção modificar e aplico as características que a ABNT pede para o texto. Neste caso, Arial tamanho 12. Em seguida, vou nas opções de parágrafo e coloco os seguintes parâmetros. Alinhamento justificado. No recuo não preciso fazer qualquer alteração. No espaçamento antes eu deixo 0 e depois eu deixo 6 pontos. E no espaçamento entre linhas eu deixo 1,5 linhas. Clique em OK em seguida, confirmo tais alterações e observe que o texto já ficou em conformidade com o que a norma da ABNT pede. Desta forma, sempre que houver a adição de um texto, você não precisa ficar formatando manualmente, uma vez que você já tem isso definido no estilo normal. Qualquer texto que venha a ser inserido em sua monografia apresentará o padrão estético em conformidade com a norma técnica. Agora, vamos criar um estilo que nos dará a possibilidade de formatar citações longas. Aquelas que são pensamentos de um autor terceiro no seu trabalho, que você faça a citação direta ou indireta do mesmo no texto, que ocupe 4 linhas ou mais no seu trabalho. Neste caso, eu não farei a associação da formatação da citação longa em nenhum estilo. Eu vou criar um estilo novo. E observem o passo a passo, como também é bastante simples. Eu vou pegar esse parágrafo e vou inserir aqui nesse parágrafo as características que a norma exige em relação à citação longa.
Então, eu vou posicionar aqui esse texto a 4 centímetros da margem esquerda. Vou informar a fonte Arial tamanho 11. E o espaçamento entre linhas deve ser simples. Essa, portanto, é a característica para a citação longa. Feito isso, com o texto selecionado, clico com o botão direito do mouse e, em seguida, eu visualizo a opção de estilos nesse menu exibido por meio do clique do botão direito do mouse. Através desse ícone, eu vou selecionar a opção Criar um estilo. Observe que o próprio Word especifica ali, o estilo criado por você será armazenado na galeria de estilos, ou seja, ele será relacionado ali junto com os estilos padrão do Word, para que você possa facilmente usá-lo de novo, ou seja, toda vez que houver uma citação longa no seu trabalho, simplesmente você vai clicar nesse estilo e ele formatará automaticamente para você. Então, vou clicar aqui em Criar um estilo. Vou atribuir um nome qualquer, nesse caso eu vou colocar aqui como citação longa. Clique em OK e observe que esse estilo passou a estar relacionado lá em cima. Então, vamos imaginar a situação que aqui em seguida eu vou colocar um texto que contenha uma citação longa. Então, vamos pegar essa parte aqui e dizer que aqui fosse uma citação longa. Basta eu selecionar o texto e clicar no estilo de citação longa, veja. Vamos adicionar aqui um outro texto de exemplo, para que a gente possa simular o uso do estilo de citação longa. Então, vou pegar aqui um determinado parágrafo, faz de conta que isso aqui é uma citação longa. Simplesmente seleciono o texto, clico no estilo de citação longa e observem que ele já fica aí de acordo com o que a regra da ABNT pede. Em seguida, vamos fazer as devidas marcações nos diferentes níveis de tópico, ou seja, nos títulos e subtítulos, associando-os respectivamente a título 1, 2 e 3. Então, vamos percorrer o trabalho do início ao fim para que possamos ir fazendo essas marcações. O trabalho começa aqui a partir de região sul, sendo região sul o primeiro capítulo. Pessoal, e um detalhe, capítulo, de acordo com as regras da ABNT, sempre deve iniciar em uma página nova. Isso só vale para capítulo, ok? Os outros níveis de tópico podem continuar normalmente na página. Todavia, o capítulo sempre inicia no topo de uma página nova. Então, quando a gente chegar lá na região sudeste, o título região sudeste deve estar visível no topo de uma página nova. Aqui já está marcado como título 1, certo? Vamos exibir essa guia aqui na lateral. Fica mais fácil para que a gente possa observar aí essas marcações. Aqui Paraná também já está marcado como título 2, pois é um estado dentro da região sul, né, de acordo com a nossa simulação aqui. Curitiba é um município dentro do estado, então ele é título 3. Todos os municípios serão título 3, todos os estados título 2, todas as regiões serão título 1, ok? Maringá aqui já está título 3. Londrina, título 3. Santa Catarina é um estado, título 2, está correto. Florianópolis é um município, então vai ser título 3. Chapecó é um município, então é título 3. Rio Grande do Sul é um estado, título 2, ok. Porto Alegre, título 3. Gramado, título 3. Região Sudeste, então chegamos aqui em um novo capítulo. Neste caso, o que eu vou fazer aqui? Clico antes aqui da letrinha R, de região Sudeste, do título, e pressiono Ctrl Enter. Muito importante isso, pois estarei aplicando uma quebra de página. Dessa forma, ainda que eu adicione mais texto em capítulos anteriores, observe que o texto não vai descer. Aqui eu vou marcar título 1, pois é um novo capítulo. São Paulo, Estado, título 2. São Paulo, Município, título 3. E assim vamos fazendo a marcação aqui sucessivamente. Pronto, feitas todas as marcações, observe como a nossa guia de navegação relaciona todos os níveis dos títulos 1, 2 e 3, respectivamente. Nós temos aqui região sul e sudeste, e à medida em que eu vou ramificando aqui região por região, observe, região sul, nível 1 ou título 1, título 2, os estados, e se eu ramificar os estados aqui, estarão relacionados os municípios. E desta forma,
estará relacionado no sumário automático também. Todavia, antes disso, vamos recorrer aqui a uma ferramenta do Word que irá fazer a numeração automática dos níveis de tópico. Ou seja, ele vai fazer a marcação, por exemplo, no capítulo 1, ele vai colocar 1 ponto, região sul. No primeiro subtítulo dentro desse capítulo região sul, ele vai numerar em tópico 1.1. Curitiba, que é um município dentro do estado do Paraná, que por sua vez está dentro da região sul. Ele vai colocar aqui 1.1.1 e assim sucessivamente. Ou seja, o Word tem a capacidade de fazer a numeração da lista de vários níveis de maneira automática, e isso se dá de uma forma muito simples. Uma vez que utilizamos as estruturas dos estilos título 1, 2 e 3, respectivamente, podemos então fazer simplesmente o seguinte. Eu vou clicar aqui no primeiro capítulo do meu trabalho. Antes da primeira letrinha do título do primeiro capítulo do meu trabalho, observe onde eu cliquei. Em seguida, eu vou aqui dentro do menu Página Inicial, no grupo Parágrafo, escolher a seguinte opção. Eu vou procurar aqui pelo ícone Lista de vários níveis. Eu tenho que selecionar exatamente esse ícone aqui. Clico nesse ícone e, em seguida, dentro da biblioteca de listas, eu vou selecionar a seguinte opção. Esta que relaciona justamente os estilos título 1, título 2, título 3, conforme estamos observando. Vamos ver então aqui a magia acontecendo. Basta que a gente clique aqui nesta opção. E aí observamos que o Word, de maneira automática, numerou os diferentes níveis de tópico. E também podemos observar, nas próprias caixinhas de estilo, o número respectivamente associado ao seu nível de tópico. Por exemplo, capítulo 1, subcapítulo 1.1, sub do subcapítulo 1.1.1, e assim sucessivamente para todos os títulos e subtítulos em nosso trabalho, já numerado automaticamente. Isso é uma mão na roda, hein? Pessoal, vale aqui observar que é importante fazer aqui um pequeno ajuste nas numerações, pois observamos que está espaçado em relação aqui o número, a distância do texto. E isso não estaria em conformidade com a norma. Para que a gente possa fazer esse ajuste, selecione o número, em seguida clique com o botão direito e vá à opção Ajustar recuos da lista. Na janela referente a esta opção, no campo Insira a formatação do número, devemos informar após o número 1, que está como exemplo aqui, um ponto. Em seguida, dentro das opções de Seguir número com 2 pontos, eu vou colocar a opção Espaço. Com essas características especificadas aqui, observe que será feito o ajuste, claro, automaticamente em todos os capítulos do meu texto. Veja, no capítulo 1 e no capítulo 2, já ajustado. Devemos fazer o mesmo procedimento para todos os estilos utilizados no texto. Então, para os subcapítulos ou título 2, da mesma forma, clico no número do tópico, botão direito, Ajustar recuos da lista. Dentro do campo Insira a formatação do número, coloco um pontinho em seguida ao número e altero o padrão de caractere de tabulação para espaço. Em seguida, clique em OK e estará feito o ajuste. Por fim, vamos fazer aqui no terceiro nível, mesma coisa. Seleciono o número, botão direito do mouse, Ajustar recuos da lista. Em seguida, dentro de Insira a formatação do número, coloco o pontinho e altero o caractere de tabulação para espaço. Clique em OK e está feito. Excelente! Em seguida, vamos inserir o sumário no nosso trabalho. Lembram-se que eu reservei algumas páginas no início para colocar capa, folha de rosto, resumo, enfim. Deixei aqui o último item, que é o último elemento pré-textual desse trabalho, como o sumário, e que geralmente qualquer trabalho de conclusão de curso, o sumário costuma ser o último elemento pré-textual. Então, aqui nessa página que eu reservei para o sumário, nós vamos inseri-lo aqui de forma automática. Eu vou apagar aqui essa palavrinha sumário e vou inseri-lo aqui em seguida por meio do menu Referências, dentro do grupo Sumário, opção Sumário,
E como utilizamos exatamente os estilos título 1, 2 e 3, podemos usar aqui logo de cara o sumário automático 1. Observem aqui que justamente ele vai incluir todo o texto formatado com os estilos respectivamente denominados título 1, 2 e 3. Ou seja, usando aqueles estilos que estão pré-definidos no Word e fazendo as devidas customizações, conforme a norma pede, quando a gente chega aqui no sumário automático, podemos utilizá-lo. Vou clicar aqui e, em seguida, observamos já o sumário inserido aí de forma automática no Word, necessitando talvez alguns ajustes aí de acordo com o que o manual da sua instituição vai pedir. Por exemplo, que para os capítulos seja apresentado em letra maiúscula. Dessa forma, uma ou outra coisa aqui que você vai fazer manualmente. Então, aqui muito simples. Selecione as partes relacionadas a capítulo no seu sumário, vá na opção de letras maiúsculas e minúsculas dentro do grupo fonte e selecione a opção maiúsculas. Dependendo da regulamentação também, pode ser solicitado que esteja em negrito, então dessa forma, um ou outro ajuste você fará aí manualmente. Mas observe o quanto ficou facilitado tanto a formatação do texto utilizando as guias de estilo, bem como a numeração dos níveis de tópico de forma automática e, por fim, a geração do sumário automático. Saiba que todos os títulos de elementos pré-textuais não podem estar associados aos estilos título 1, 2 ou 3, pois nenhum elemento pré-textual pode estar relacionado no próprio sumário. Desta forma, neste caso, eu sugiro que faça a formatação manualmente de acordo com a regra do manual que você esteja usando como referência. Encaminhando para o encerramento dessa primeira parte sobre a formatação do texto acadêmico utilizando o Word, vamos definir a numeração de página. E o primeiro ponto importante que devemos observar é que, em relação aos elementos contidos na sua monografia, todos os elementos denominados como pré-textuais, que geralmente o último elemento é o sumário, estes não podem ter a numeração exibida explicitamente na página. Os números devem estar ocultos. E não somente isso. De acordo com as normas, a capa ela é um elemento que não pode nem ser contado e nem ser numerado. Assim, o primeiro elemento no qual o número será exibido será o primeiro capítulo. Todavia, o primeiro elemento contado é a folha de rosto. O número, portanto, só estará visível a partir do capítulo 1 no nosso trabalho. Porém, é claro, se a gente for inserir a numeração padrão do Word, através do menu Inserir, número de página, e eu vou usar aqui o que geralmente os manuais pedem e que está em conformidade com a norma, que é a numeração de página no canto superior direito da página. Vou colocar essa numeração e, por padrão, o Word vai contar continuamente em ordem crescente o número de 1 em 1. Primeiro ponto aqui, que a gente já sabe que vai ter que retificar em relação à numeração da capa, pois a capa não é contada, então ela não pode ser número 1. O número 1 tem que ser a folha de rosto. Então, um dos ajustes que vamos precisar fazer. Outro ajuste que vamos precisar fazer aqui neste documento. Nós vamos ter que ocultar a numeração de todos os elementos pré-textuais, ou seja, tudo que está precedendo o meu primeiro capítulo. E para que isso seja possível, nós deveremos aqui aplicar uma quebra de seção, ou seja, uma espécie de separação da parte pré-textual, que termina aqui no sumário, para a parte textual do meu trabalho. Observem que a configuração dessa quebra de seção é relativamente simples. O primeiro passo é indicar para o Word de onde que se dará essa quebra. Nós sabemos que a quebra de seção se dá do último elemento pré-textual, que neste caso é o sumário, para o primeiro capítulo, que é o primeiro elemento textual. Assim, eu vou indicar ao Word que o último elemento pré-textual termina aqui nessa parte, no finalzinho do sumário. Em seguida, eu vou na opção Layout
Depois eu vou na opção Inserir quebras de seção e de página, que o Word denomina como quebras. Clico aqui e em seguida vou selecionar esta opção dentro das opções de quebra de seção, ou seja, quebra de seção, próxima página. Veja, ele insere uma quebra de seção e inicia a nova seção na página seguinte. O próprio ícone já dá uma ideia aqui que a aplicação desse recurso dá a possibilidade de características diferentes no documento. E quais são essas características diferentes que a gente quer aplicar? A parte pré-textual, o número não pode estar visível, e a parte textual, o número deve aparecer. Então, vamos aplicar aqui esse recurso. Cliquei. E, aparentemente, não aconteceu nada, né? Aparentemente, o Word não é muito intuitivo para nos mostrar aonde a quebra de seção foi aplicada. Então, como que a gente faz para ver se realmente a quebra de seção foi feita? Eu vou habilitar aqui a exibição de cabeçalho nas páginas, clico 2 vezes no topo da página e habilito aqui a visualização de cabeçalho e rodapé. E aqui eu observo que deu certo, veja só. O último elemento pré-textual está relacionado como seção 1 e o primeiro elemento textual está relacionado como seção 2. Desta forma, eu consegui definir essa, entre aspas, separação, essa quebra da parte pré-textual da parte textual do Word. Então, quer dizer que eu já posso eliminar as numerações das páginas da parte pré-textual? Ainda não vai dar certo. Veja só, eu vou fazer aqui a eliminação desse número do sumário, né, considerando que eu queira apagar todos os números aqui, pois eles não podem estar visíveis de acordo com a norma. Mesmo que eu apague aqui, ele vai apagar todos os números. Mas como assim? Eu fiz a quebra de seção tudo certinha e por que ele apaga tudo? Aqui eu ainda tenho que fazer uma configuração extra. No primeiro cabeçalho da seção 2, eu clico aqui com o mouse dentro do primeiro cabeçalho da seção 2, ou seja, no primeiro elemento textual do meu trabalho. Clico nesse primeiro cabeçalho da seção 2 que aparecer no meu texto. E em seguida eu desmarco esta opção que, por padrão, o Word deixa marcado lá em cima. Estão vendo? Vincular ao anterior. Está vendo? Vincule a seção anterior para continuar usando o mesmo cabeçalho e rodapé. E é justamente o que a gente não quer. Portanto, devemos desativar esse recurso para criar um cabeçalho e rodapé diferente para a seção atual. E é justamente isso que estamos buscando. Por que um cabeçalho e rodapé diferente? Porque um não numera, que é o dos elementos pré-textuais, a seção 1, e a seção 2 devemos deixar numerado. Então, eu vou desvincular uma seção da outra. Todavia, lembre-se bem, eu devo desvincular na primeira página da seção 2. Desvinculo uma seção da outra. E agora vamos testar se deu certo? Então eu vou apagar aqui o do sumário. Esse número 6 tem que ficar aqui. Ele não pode ser apagado. Vamos ver. Eu vou selecionar aqui, apertei Delete e veja só, o número se manteve. E aqui os números de todos os elementos pré-textuais não aparecem mais, inclusive capa. Já viu capa com numeração? Não pode ter, né? Porque é de acordo com as normas estabelecidas. E todo elemento pré-textual, o número não está relacionado. Tudo certo? Quase tudo certo ainda. Por quê? Porque ainda neste exemplo, ele está contando a capa. Vamos conferir? Se a gente faz uma contagem aqui, número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está vendo? Ele está contando a capa, mas sabemos que a capa não é contada e nem numerada. Portanto, a página 1 deveria ser a folha de rosto. Logo, ao invés de ser página 6 nesse primeiro elemento textual, aqui deveria ser o número 5, pois a capa não pode ser contada. Para a gente solucionar isso é muito simples. Eu vou mostrar aqui esse meu método. Eu vou clicar aqui na seção de cabeçalho da capa. Em seguida, aqui será relacionado o menu cabeçalho e rodapé. Dentro desse menu, no ícone número de página, clico aqui e em seguida vou em formatar número de páginas. Na janela que é relacionada para nós em seguida, eu vou mudar esse parâmetro aqui, que por padrão ele está marcado continuar da seção anterior. Eu vou habilitar aqui a opção iniciar em, e ao invés de iniciar em 1, eu vou iniciar em quanto? Eu vou iniciar em 0. Desta forma,
A contagem começa a partir do número 0, jogando o número 1 para a folha de rosto. Assim, quando chegar lá no primeiro elemento textual do meu trabalho, a numeração estará correta. Por fim, eu preciso apenas ajustar o meu sumário para que ele acompanhe essa numeração ajustada. Para isso, clico sobre o meu sumário, uso o botão direito do mouse, em seguida a opção Atualizar campo. O Word vai me trazer a janela Atualizar sumário e eu escolho aqui a segunda opção, Atualizar o índice inteiro. Clique em OK e observe que ele já fez o ajuste das numerações de acordo com a retificação que fizemos há pouco. Certo, pessoal? Então, estas técnicas importantes, fundamentais, que possamos compreender como utilizá-las corretamente no Word, pois isso facilita demais a vida da gente quando estamos lidando com trabalhos dessa natureza em complexidade. Uma vez criados esses parâmetros no seu documento de texto, você pode optar por deixá-lo como uma espécie de gabarito para próximos trabalhos que você venha a realizar, sendo exigidas essas normas, e você não precisa ficar toda vez fazendo essas configurações também no Word. Uma dica: faça um texto modelo seguindo essas orientações e deixe ele guardadinho. Quando você precisar, você apenas faz a substituição dos textos e utiliza as estruturas já prontas, das divisões das seções e dos estilos já estruturados. E se você quiser dar uma praticada com base no modelo que eu utilizei nessa exemplificação, eu vou deixar disponível esse arquivinho aí na descrição do vídeo para que você possa fazer o download e fazer o procedimento da mesma forma que foi realizado aqui neste vídeo. A sugestão de vídeo que aparece à direita da sua tela é a continuação das dicas relacionadas à formatação de um TCC ou trabalho acadêmico. Nele é mostrado como automatizar o processo de citações e referências no Word. Seja inscrito para acompanhar mais dicas como estas aqui no canal. Um grande abraço e tudo de bom!